Olá, amigos de fé. Sejam muito bem-vindos ao canal Caminhando com Fé. Hoje, vamos embarcar em uma jornada incrível por 12 livros da Bíblia que, embora muitas vezes sejam considerados menores em tamanho, são gigantes em sabedoria e ensinamentos profundos, os profetas menores. De Oséias a Malaquias, cada um deles traz mensagens poderosas sobre justiça divina, arrependimento, esperança e a fidelidade inabalável de Deus. Prepare-se para conhecer mais sobre a autoria, o contexto e as revelações que esses grandes profetas nos deixaram. Vamos lá? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são livros com menos capítulos, mas com grande riqueza de ensinamentos. Conheça mais sobre eles, esclarecer questões sobre a autoria e a crítica, abordagem de questões introdutórias de cada um dos profetas menores. Os livros de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, conhecidos como os profetas menores, são parte vital do Antigo Testamento. Embora cada um desses livros contenha menos capítulos, eles são imensamente ricos em ensinamentos, oferecendo profundas reflexões sobre a justiça divina, o arrependimento e a esperança. Oséias é um livro que destaca o amor infalível de Deus por Israel, apesar das contínuas infidelidades do povo. A vida pessoal de Oséias, especialmente seu casamento, é usada como uma poderosa metáfora da relação entre Deus e Israel. Acredita-se que o próprio Oséias tenha escrito o livro, e ele é datado do século VIII a.C. Joel traz um alerta sobre o dia do Senhor, um dia de julgamento, mas também de restauração. Ele usa a imagem de uma praga de gafanhotos como símbolo da destruição iminente, mas promete bênçãos para aqueles que se arrependem. A autoria é atribuída ao próprio Joel, e sua profecia é amplamente considerada do período pós-exílico. Amós era um simples pastor antes de ser chamado por Deus para profetizar contra Israel e as nações vizinhas. Seu livro é uma condenação contundente contra a injustiça social e a falsa religiosidade. Escrito pelo próprio Amós, sua obra reflete o século VIII a.C. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, mas carrega uma mensagem poderosa de julgamento contra Edom, por seu papel na destruição de Jerusalém. Embora a autoria seja atribuída a Obadias, pouco se sabe sobre ele. Sua profecia é datada provavelmente após a queda de Jerusalém em 586 a.C. Jonas é conhecido pela história de seu chamado para pregar em Nínive e sua tentativa de fugir da missão, resultando em ser engolido por um grande peixe. Este livro, além de histórico, também é didático, ensinando sobre a misericórdia de Deus. A autoria é tradicionalmente atribuída ao próprio Jonas, mas o livro foi possivelmente compilado por um autor posterior. Miqueias profetizou durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, em Judá. Ele condenou a corrupção das elites de Jerusalém e anunciou tanto o julgamento quanto a promessa de restauração. Miqueias escreveu seu próprio livro, e ele é situado no final do século VIII a.C. Naum é um oráculo de destruição contra Nínive, a capital da Assíria, que havia conquistado Israel. Sua mensagem é de conforto para Judá, mostrando que Deus traria justiça. A autoria é creditada ao próprio Naum, e o livro é datado por volta de 612 a.C., próximo à queda de Nínive. Abacuque é singular entre os profetas, pois é apresentado como um diálogo entre o profeta e Deus. Abacuque questiona o porquê de Deus permitir que o mal prospere, mas termina com uma declaração de fé. Ele escreveu o livro no final do século VII a.C., durante um período de grande incerteza para Judá. Sofonias
profetizou durante o reinado de Josias e advertiu sobre o iminente julgamento de Deus sobre Judá e as nações. Ele também falou de uma futura restauração. A autoria é tradicionalmente atribuída a Sofonias, e o livro é datado do final do século VII a.C. Ageu foi um dos profetas pós-exílicos que encorajou os judeus a reconstruir o Templo de Jerusalém após o retorno do exílio babilônico. Seu livro é curto, mas poderoso, e foi escrito em 520 a.C. A autoria é de Ageu. Zacarias é dividido em duas partes. Os capítulos iniciais focam na reconstrução do templo, enquanto os capítulos posteriores são visões apocalípticas e messiânicas. Zacarias é o autor da primeira parte, mas a segunda parte pode ter sido adicionada por um autor posterior. O livro foi escrito entre 520 e 518 a.C. Malaquias, o último dos profetas menores, profetizou contra a apatia religiosa e moral de Israel, após o retorno do exílio. Ele anunciou o dia do Senhor e a vinda de um mensageiro. Malaquias escreveu o livro no século V a.C. Esses profetas menores, embora menos extensos, oferecem uma riqueza de ensinamentos que continuam a ser relevantes. Eles abordam questões de justiça, arrependimento, fidelidade e esperança, refletindo as lutas e aspirações do povo de Israel em diferentes momentos de sua história. A autoria de cada livro é geralmente atribuída ao profeta que lhe dá nome, mas a crítica moderna sugere que alguns livros podem ter sido editados ou compilados posteriormente. Independentemente disso, a mensagem central de cada um desses livros permanece poderosa e edificante. E assim, concluímos nossa jornada pelos 12 profetas menores. É impressionante a profundidade e a riqueza de ensinamentos que encontramos nesses livros, não é mesmo? Cada um, com sua autoria e contexto específicos, nos oferece lições valiosas sobre a justiça divina, o amor de Deus e o caminho da restauração. Eles provam que a grandeza de uma mensagem não se mede pelo número de páginas. Esperamos que este vídeo tenha sido uma bênção para a sua vida e tenha te ajudado a compreender melhor a importância desses profetas. Para continuar caminhando com fé conosco e não perder nenhum dos nossos próximos estudos bíblicos, inscreva-se agora mesmo no canal. É rápido, fácil e nos ajuda muito a levar a palavra para mais pessoas. Deixe também o seu gostei e compartilhe este vídeo. Sua participação é fundamental para o nosso ministério. Muito obrigado e que a paz de Cristo esteja com você.